Oi pessoal, tudo bem? No último final de semana a gente identificou cenas lamentáveis da deputada federal Carla Zambelli, que supostamente após ter sido agredida, provocada e humilhada, como ela tentou afirmar em seus vídeos, existem registros, filmagens de que ela e seus seguranças perseguiram um homem negro, completamente desarmado. Inclusive o vídeo demonstra, que embora ele tenha provocado anteriormente a deputada apenas com falas direcionadas à questão, da campanha eleitoral, ela finge uma agressão, ela cai no chão, tropeça, cai sozinha, e aí ela e os seus seguranças e aqueles que de alguma forma lhe dão suporte, ela sai correndo atrás desse homem negro, armada, apontando a arma, inclusive de forma completamente despreparada, e ela sai perseguindo esse homem negro pelas ruas, num bairro nobre de São Paulo, aqui nos Jardins, e o seu segurança, inclusive, dispara um tiro a partir da arma que ele estava utilizando. Esse segurança, inclusive, ele foi preso em flagrante, pagou fiança e foi liberado, mas o mesmo não aconteceu com a deputada federal Carla Zambelli. E aí muita gente tem me perguntado aqui no inbox se essa conduta da deputada federal Carla Zambelli poderia trazer algum tipo de responsabilização. E a resposta ela é positiva por dois aspectos. Primeiro, gente, a gente precisa lembrar que o mandato parlamentar ele é concebido aos representantes do povo por exercício de funções republicanas. Então, o parlamentar que está lá exercendo uma função, ele exerce em nosso nome, em nosso favor, e visando sempre os interesses da República. Então, quando um parlamentar ele extrapola suas funções, ele comete abusos e até mesmo ilícitos, ele pode ser responsabilizado. É óbvio que a responsabilização de um parlamentar ela é diferenciada, e justamente por conta da função que ele exerce no país, a função representativa que é extremamente relevante. E é por isso que a nossa Constituição estabelece uma série de restrições para esse tipo de responsabilização e vai definir, inclusive, de forma muito clara em quais situações um parlamentar, um deputado ou senador poderá ter o seu mandato perdido, cassado, nas situações previstas pelo texto constitucional, mas também as hipóteses em que ele poderá ser preso. Sim, o artigo 53 da Constituição admite a prisão de um deputado federal desde que ele tenha praticado um crime inafiançável, e que essa prisão tenha sido efetivada em flagrante. Como a deputada federal Carla Zambelli não foi presa em flagrante, o que é inclusive curioso, quando a gente percebe que o tratamento que é dado às pessoas nas favelas e nos bairros mais periféricos é completamente distinto, A deputada federal, ela é branca, Ela é representativa de uma classe dominante, mas enfim, o fato é que ela não foi presa em flagrante. Então eu acho muito difícil que nesse momento, mesmo com o pedido efetivado, seja decretada a prisão em flagrante da deputada federal Carla Zambelli, porque o flagrante já passou, e nós não teríamos aí a possibilidade de decretar a sua prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória. Isso não significa dizer que, posteriormente, ela não vai poder ser presa, por exemplo, se ela for condenada por algum crime que esteja sujeito à penalidade de reclusão. Mas o fato é que, nesse momento, ela não poderá mais ser presa porque ela não foi presa em flagrante. E a Constituição só admite a prisão de deputados e senadores no caso de crime na modalidade de prisão em flagrante. Então, esclarecida essa primeira premissa, resta uma segunda pergunta. Então, a nível político-eleitoral, a deputada federal Carla Zambelli pode ser responsabilizada? Sim. Ela pode ser responsabilizada por um instrumento político que é efetivado na própria Casa Legislativa ao qual ela pertence, ou seja, na Câmara dos Deputados, que é o pedido de cassação de mandato parlamentar e, nesse caso específico, por quebra de decoro parlamentar. O artigo 55 da nossa Constituição, ele vai prever diversas situações em que os parlamentares poderão ter os seus mandatos perdidos ou extintos. A diferença entre perda ou entre cassação e extinção, ela tem uma diferença técnica, mas no caso específico, analisado da deputada federal Carla Zambelli, a hipótese que se aplicaria seria aquela prevista no artigo 55, parágrafo 1º da Constituição, e também o inciso 1º, que vai falar sobre a possibilidade de perda do mandato no caso de quebra do decoro parlamentar. O decoro parlamentar, por sua vez, embora seja um conceito jurídico indeterminado, porque ele é muito amplo, ele é muito aberto, ele representa basicamente a compatibilidade de honra, de postura, de conduta que se espera de alguém que exerce um cargo tão relevante.
Nesse caso específico, é plenamente possível que qualquer outro deputado federal represente a deputada federal Carla Zambelli e peça a cassação do seu mandato na Câmara dos Deputados, né? O que, se aceito pela Comissão de Ética, pode implicar, sim, numa deliberação parlamentar que pode resultar na cassação do mandato da deputada federal Carla Zambelli. E aí muita gente pode perguntar, mas isso seria uma violação à democracia, um atentado à democracia? E na verdade não seria. E não seria por quê? Porque quem julga a cassação do mandato parlamentar nessa hipótese específica da quebra de decoro é a própria Casa Legislativa, são os pares da deputada federal Carla Zambelli, ou seja, os outros deputados federais que foram eleitos pelo povo. Então, se nesse caso específico o processo for a deliberação e a deputada federal Carla Zambelli, né, ela perder o seu mandato, ela vai perder consequentemente o exercício da função representativa. Uma outra hipótese, mas aí mais para frente, e apenas caso ela seja, né, objeto de investigação criminal, de processo criminal, ela também poderá perder o seu mandato se ela tiver uma condenação judicial transitada em julgado, né? E nesse caso específico, ainda que ela receba uma pena de reclusão pela determinação da Constituição, a perda do mandato também só poderá ser decretada por decisão da Câmara Legislativa. Ou seja, ainda que ela seja condenada à prisão em regime fechado, ainda que por uma questão física exista incompatibilidade do exercício da função, a Constituição expressamente determina que ela deverá ser submetida a um processo na Casa Legislativa e a Casa Legislativa vai decidir ou não, se ela vai perder ou não o mandato. Apenas para finalizar, a deputada federal Tabata do Amaral já sinalizou que já havia feito um pedido de representação perante a Casa Legislativa para cassar o mandato da deputada federal Carla Zambelli. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. É isso, gente. Tchau, tchau.